Como o novo presidente pode ajudar os motoristas de aplicativo? Já quebraram meu vidro 3 vezes. Que isso? 3 vezes quebraram. Com você andando no meio da rua? 2 vezes eu estava com passageiras. Se eu fosse procurar para trabalhar em algum outro lugar, eu ia estar ganhando 1 ou 2 salários mínimos. E a gente trabalhando direitinho, você consegue tirar muito mais do que isso. Tem que começar muito cedo, 5, 6 horas da manhã. Eu sei que tem Uber que começa até às 4 da manhã. Tem gente que pega Uber esse horário, então é para ir até trabalhar, às chegar 4 da rapidinho manhã. antes do horário do rush. Eu vejo muitas pessoas falando mal, mas a Uber salvou a nossa pele na pandemia. O governo estava querendo regulamentar a profissão. Eu sou super contra, porque se regulamentar a profissão, vai tirar toda a liberdade do motorista. Se o cliente pagou 100, você recebeu 55. Foi. Aí tá meio exagerado. Adriana, tudo bem com você? Eu tô bem, e o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Já está como motorista de aplicativo há muito tempo? Já faz 7 anos. Agora em julho, 7 anos. É impressão minha ou parece que 90% ou mais são homens dos motoristas? Não é impressão sua. Uma grande maioria são homens. As mulheres ainda têm muito medo, né? Tanto é o que eu mais escuto é: nossa, como você é corajosa. E tem motivos, né? Porque parece que bandido é o que está sobrando no Brasil, não é isso? Você já deve ter passado por ter tido algum problema. Já, infelizmente já tive já. Aqui em São Paulo, o grande problema, né, são esses furtos. São o quê? Os furtos, né, Furto. para roubar celular. Já quebraram meu vidro 3 vezes. Que isso? 3 vezes quebraram. Com você andando no meio da rua? 2 vezes eu estava com passageiras. As 2 primeiras vezes. Para roubar celular? Para roubar celular. Eu ainda acredito, eu fiz uma mini enquete assim, minha, que eu comecei a perguntar para vários passageiros de outros estados. Esse negócio de quebrarem vidro no trânsito para roubar celular é só em São Paulo. Nem no Rio de Janeiro eles fazem isso. Em Belo Horizonte, onde eu tenho morado, parece que é raro isso. Parece que é uma prática daqui, não é isso? Eu entendo pelas pessoas que eu conversei com muitas pessoas, assim, existe lógico o assalto, né, de roubos de celulares em outros estados, mas quebrar o vidro no trânsito é só aqui em São Paulo. E eles conseguem ver pelo vidro que a pessoa está no celular e é mais ou menos por aí, ou às vezes nem tem celular e eles quebram meio que numa tentativa, se der certo, deu e... Eles conseguem ver o celular no painel ou a pessoa mexendo no celular. Entendi. Por isso até que você escureceu os vidros, então. Foi. Um dos motivos foi esse, sim. porque o seu vidro está bem escuro, né? Eu sim, tô percebendo porque aqui. A primeira vez que quebraram meu vidro, eu tinha só 6 meses de Uber, então eu não tinha muita experiência. Apesar que eu assisti vários vídeos e tal, mas... E eu tinha colocado... Mas o meu carro já tinha isso filme. E eu não sabia da película antifurto, né? Que tem antivandalismo. E foi esse policial, no dia que quebraram meu vidro, que falou: olha, coloca a película antifurto. O que salvou as outras 2 vezes. O vidro quebra, porém ele não consegue, ele não estilhaça, né? Até não machuca. Ele fica, vamos dizer, inteiro ainda. Ele fica inteiro, contanto é que você passa a mão assim, você ainda sente a película, mas ele fica totalmente trincado. Uhum. Mas ele não te machuca nem nada, e aí ele não consegue enfiar a mão, entendeu? Sei. Então as outras 2 vezes, assim, eu tive um prejuízo do vidro, né? Você tem prejuízo do vidro, do insufilme, da película. Mas eu não tive o prejuízo do celular, enfim. Uhum. Mas é um trauma, né? A pessoa dá um estado emocional muito negativo, né? Você tem de parar, acalmar, não é isso? Muito. A primeira vez eu fiquei muito nervosa, foi até engraçado assim na hora. Que é claro, engraçado agora, né? Que já passou. Mas com a passageira aí atrás, ela passava a mão assim, ela falava assim, eu falava: meu Deus, e agora? O que eu faço? Que eu fiquei totalmente desnorteada no meio da Avenida do Estado, que ali é o point deles, né?
Avenida do Estado e ali na Glicério, ali perto da Liberdade, é o que mais... o índice de quebra-vidro ali é muito maior. E aí ela tentando me acalmar, nós paramos no posto de gasolina. O rapaz do posto ainda comentou: por dia para aqui uns 5, 6. Fora os que não param. Então já está acostumado a ver esse tipo de ocorrência. Sim. Lá então. E o que te levou a trabalhar com aplicativo? Você tinha alguma outra atividade antes? Resolveu mudar? Ainda continua com outra atividade? O aplicativo é tempo, às vezes, parcial? Não, o aplicativo, na verdade, ele é minha renda principal, ele não é renda extra. Eu faço como renda principal. O que me levou eu achei uma alternativa em relação à renda muito boa, porque eu digo pessoas assim, com uma certa idade e sem formação universitária, por exemplo, sem um nível de estudo, uma formação universitária, vai. E porque qualquer coisinha, se eu fosse procurar para trabalhar em algum outro lugar, eu ia estar ganhando 1 ou 2 salários mínimos. E a gente trabalhando direitinho aqui na Uber com o aplicativo, você consegue tirar muito mais do que isso. Dá para tirar mais e faz o seu horário. É exatamente o que eu ia falar agora. Fora a liberdade de horário que você tem, né? Correto. Que eu acho que isso é bem importante, mas não é porque você tem liberdade de fazer o seu horário que você pode trabalhar a hora que você quer. Porque para trabalhar com o aplicativo, eu já escutei muitas pessoas falando: mas meu irmão tentou, não conseguiu, meu marido tentou, não conseguiu. Mas é claro, se você acha que você vai trabalhar das 8 às 5 horário comercial de segunda a sexta, você não vai ganhar dinheiro mesmo. Ou você acorda muito cedo para pegar o horário de pico do pessoal indo trabalhar, horário do almoço, ou você vai até mais tarde, que é o horário do pessoal saindo do trabalho. E como que são os seus horários? Você tem mais ou menos um padrão? Você segue assim um determinado horário todos os dias, ou você não tem nada estruturado? Eu tenho, sou meio Caxias para isso. Eu digo assim, né? Porque autônomo, se você não trabalha, você não ganha. E aqui, motorista de aplicativo é um autônomo. Sim. Então, assim, o meu horário, assim, eu sou uma pessoa um pouco mais noturna. Tem pessoas que são mais diurnas, gostam de acordar mais cedo e tal, mas eu já sou um pouco mais noturna, eu já gosto de dormir, eu já durmo um pouco mais tarde. Então, eu consegui, pegando prática no aplicativo, de fazer o horário do meio-dia até umas 9, 10 horas da noite. Então eu pego o pico do almoço e pego o pico do pessoal saindo. Entendi. Que é o horário que você tem para te ganhar dinheiro, entendeu? Correto. Apesar do trânsito, mas é o horário que as tarifas estão mais altas, entendeu? Tem os dinâmicos. Né? No horário do pessoal sair do trabalho, a tarifa fica mais alta, então? Fica, que é o horário do rush, que né, o pessoal fala, né? Então, as tarifas mais altas são de manhã, né? Para Uber, o Uber tem que começar muito cedo, tipo, dependendo de onde ele mora, 5, 6 horas da manhã. Eu sei que tem Uber que começa até às 4 da manhã. Mesmo? Que tem gente que pega Uber esse horário, então é para ir trabalhar, chegar rapidinho antes do horário do rush. E ele, assim, ele vai até umas 8 horas da manhã, depois o movimento cai muito, 8, 9 horas, nossa, até umas 10, vai. E aí, assim, nos horários de pico que você tem que tirar para você ganhar dinheiro mesmo, né? Porque o resto é só para preencher. Mas, assim, é o que eu digo, cada um sabe onde o seu calo aperta. Então, você tem que ter uma meta. Uma meta diária. Então, para você hoje estar no aplicativo, trabalhando, é melhor do que se você fosse procurar um emprego, então. Sem formação universitária e com a minha idade um pouco avançada. Mas não, você é nova. Um pouco eu tô sendo boazinha pra seria bem difícil eu achar alguma coisa, acredito eu, que eu ganhe mais de 2 ou 3. Eu tô chutando alto. Certo. Salários mínimos. E antes você tinha outras profissões, você já trabalhou em outras atividades? Já trabalhei de várias. Já trabalhei de muitas coisas, muitas.
E o que você acha que o governo tem feito que acaba atrapalhando, não contribuindo para quem trabalha com aplicativo? Tem alguma coisa que você enxerga que prejudica? Olha, o que eu acho, assim, houve aí esse ano, até o ano passado, começou ano passado, algo de que o governo estava querendo regulamentar a profissão, entendeu? Eu sou super contra, porque assim que tá querendo provar tipo vínculo empregatício com os aplicativos, né? Uber 99. E eu acredito que os motoristas que estão a favor, né, querem estipular assim um ganho por hora. Não estipularam nada ainda, mas eu acredito que se regulamentar a profissão vai tirar toda a liberdade do motorista, entendeu? Porque o que eu tenho autônomo é o seguinte: quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Se o motorista, porque a Uber esfola os motoristas, escraviza os motoristas, eu falei, gente, mas se o motorista quer trabalhar 12, 13, 14, 15 horas, é porque ele quer ganhar mais dinheiro. O aplicativo não está obrigando ele a fazer aquilo. Exatamente, vai quem quer, não é? Por livre e espontânea vontade. Não faz sentido nenhum eles falarem que os aplicativos esfolam quando eles têm aquelas porcentagens, assim, que isso deveria ser fixo. Se fosse para o governo intervir, seria no caso isso, entendeu? No começo a Uber, os motoristas antigos me falavam que ela descontava só 25%, né? A parte dela era só 25%, mas eu vejo que tem corridas hoje em dia que é 45%. Mesmo? 45%. É como assim, aquilo que o cliente paga não aparece para você, não. Aparece se eu entrar na corrida. Sei. Se eu entrar quando eu finalizo e entro no detalhes da corrida, eu consigo ver quanto e tem hora que é 45%, 45%. Então. Se o cliente pagou 100, você recebeu 55. Foi. Aí tá meio exagerado. Então, isso depende do dia, da hora. Eu não sei qual é o critério deles. Tem alguma coisa que controla isso. Algum algoritmo da Uber que eles descontam mais, que eles descontam menos, mas não tem como, eu não tenho ideia de como que é. Eu acredito que se o governo fosse intervir, teria que ser isso, se fosse regulamentar. Motorista que fala assim, eles estão querendo regulamentar e colocar o ganho mínimo 30, 40 reais a hora, vamos pôr. Mas, para mim, na minha opinião, motorista que concorda com isso é motorista preguiçoso que não sabe trabalhar. Correto. Porque se você souber trabalhar, fizer direitinho, você consegue tirar muito mais que 30 reais a hora. Entendeu? E sábado e domingo, como que funciona para você? Sábado e domingo são os melhores dias. Eu gosto. Mesmo? Eu gosto os melhores? mais, são os melhores. Eu gosto mais Mas de não trabalhar. tem gente indo trabalhar e etc, e mesmo assim dá movimento, então? É São Paulo, né? Entendi. Essa cidade não Aí para tem muito, turista. tem muito turista, entendeu? Aqui tem muito evento, feiras. Sei. Então, assim, isso para Uber é muito bom. E, por exemplo, no domingo, para mim, o sábado eu ainda acredito que ainda tem um pouco do trânsito ainda da semana. Não igual, mas ainda tem. Mas domingo é muito tranquilo. Tem muita chamada, que o pessoal tá indo passear, vai para parque, vai para, sabe, faz os passeios e não tem trânsito. E geralmente a tarifa é um pouco melhor. Então domingo é um dia muito bom para se trabalhar. Ainda tem tarifa melhor também por ser fim de semana. À noite também é melhor com relação durante o dia, porque está trabalhando fora do horário normal. Muito melhor, porque ainda tem o dinâmico da parte da noite também. Então, do final de semana, eu não trabalho de madrugada porque eu tenho medo, né? Você vai até umas 10, 11 horas da noite? Tenho muito medo, então assim, não, vou até tipo 10 horas da noite eu já tô em casa.
Então, assim, eu já pego uma partezinha da noite, mas sabe, assim, nada muito... nunca cheguei a beirar a madrugada. Porque se durante o dia tenho medo, imagina à noite. E você encontra muitos outros motoristas de Uber, costuma trocar ideias ou não? Ou é uma categoria que cada um está distante dos outros, nem se conversam muito? E a gente vê muito taxista junto, até porque eles têm um lugar de estacionar, né? Mas acho que o pessoal do Uber não é igual não, é? Então, eu sei que não é a minha prática, mas eu sei que eles se encontram muito no bolsão que tem nos aeroportos. Ah, tá. Né? E me conta, se um passageiro pede uma corrida para Guarulhos, você leva? Pelo aplicativo? É. Sim. E quem leva um passageiro para Guarulhos, consegue alguém para trazer de volta ou não? Como é que funciona isso? Inclusive, hoje mesmo eu levei um para Guarulhos e não consegui a volta. Voltou vazio. Mas assim, eu fui mais um pouco consciente que eu poderia correr o risco de voltar vazio, porque eu já sei, como eu já estou há muitos anos, eu já sei mais ou menos os horários que tem pouso. Entendo. Você foi num assim, horário que não tinha. Não tinha muito Uber lá e pouco passageiro. Então, assim, acontece que como eu rodo no Black, né? Então era uma corrida muito boa, né? Porque o Black, que é a melhor categoria que tem da Uber, Sei. é o Black, que você tem uma tarifa muito mais alta, né? E eu me sinto também muito mais segura nessa categoria. E aí eu arrisquei, eu falei, bom, eu vou tentar. Mas você esperou lá um pouquinho? Você tem 10 minutos. Sei. Você pode ficar rodando lá, aguardando se quiser ou não? Não. Não? É assim, você deixa o passageiro e você tem 10 minutos de... não é tolerância que fala. Ai, me sumiu a palavra. Quando você tá assim, no primeiro da fila, vai, de... Prioridade. Sei. Lá tem um lugar onde os passageiros tomam Uber, lá no aeroporto de Guarulhos? Agora eles reformaram, fizeram uma parte assim, somente para embarque e desembarque de Ubers. Entendi. Embarque não, desculpa, embarque de Ubers. Embarque de Uber, porque desembarque chega como carro normal ali, táxi, desembarca tudo junto. Isso. Agora o embarque no Uber tem um local lá então. Agora eles reformaram um dia ali e não é mais o mesmo local onde roda os táxis e os carros particulares, né? Sei. Mas é bem perto, é em frente. Então, assim, se você não tocou nesses 10 minutos de prioridade, o aplicativo te encaminha para o bolsão. E, assim, alguns motoristas optam em ficar lá no bolsão até aparecer uma corrida. Ah, pode ficar então pode, no bolsão aguardando. Bolsão, pode. Então. Se não tiver cheio, porque pode acontecer também da fila estar cheia. Entendi. E dessa vez você deu azar e não conseguiu então? Não, mas eu nunca fiquei no bolsão. Nunca tive paciência. Eu prefiro rodar um pouco mais vazia, voltar para São Paulo e continuar trabalhando. Ficar ali, tem motorista que fica 2, 3, 4 horas ali esperando uma corrida, parado. E eu já acho que é perda de tempo, porque motorista, trabalhar como Uber é literalmente tempo é dinheiro. É. Se alguém me chama, ai, Dri, vamos tomar um café? Eu falei, não vou tomar um café, depende de que hora, porque se eu ficar parada é o dinheiro que eu tô perdendo. E acontece de alguém que você fez alguma corrida, ficou te conhecendo, depois te contratar eventualmente para fazer algum trabalho ou isso não ocorre? Ocorre, principalmente mulher, porque como as mulheres elas se sentem mais seguras com o motorista mulher, você acaba fidelizando alguns passageiros, sabe? Mas assim, também foram com homens também, mas a grande maioria das pessoas que eu acabei tendo como clientes, assim, particulares, que eu conheci pela Uber, foram mulheres. Aí às vezes você troca até o contato telefônico
combina de determinado dia você levá-la ou buscá-lo, o filho dela, etc. Que fica, vamos dizer, uma relação de confiança, não é isso, né? Exatamente. Porque aí viu, né, a gente se conheceu na Uber, viu como que eu dirigia, se sentiu segura e se sentiu à vontade e acabou pegando confiança. Você acaba fidelizando alguns Então você clientes. começa a ter uma clientela sua, extra Uber então. Sim, Que aí você faz esse trabalho, essas corridas fora do Uber. sim. Aí o ganho é maior, né? Com certeza. Na verdade você também não pode cobrar muito alto, né? Porque os clientes, os passageiros que você conhece pela Uber, eles vão querer mais ou menos aquele preço parecido com o da Uber. Mas pelo menos Só você tem um que, desconto do Uber, né? Exatamente. Eu não vou ter o desconto da Uber. Por quilômetro vai ser mais ou menos igual por tempo, né? É isso. Então, tipo, E tem mais cliente para aeroporto ou para rodoviária? rodoviária. Rodoviária. Rodoviária tem mais. Tem bastante cliente para rodoviária. E lá, dá para pegar Olha, então, retorno? eu acredito que eu experimentei alguns horários, assim, quando eu comecei, a grande maioria dos Ubers faz esse horário, que eles começam, 4, 5, 6 horas da manhã até umas 10, vai para casa, descansa, depois volta às 4 da tarde e vai até umas 10, 11 horas da noite. No começo, quando eu comecei a trabalhar com Uber, eu fazia esse horário. Então eu sentia que quando eu trabalhava na parte da manhã, eu pegava mais corridas para aeroporto. Hoje em dia eu não pego tantas corridas, acredito que pelo horário. Sim. Mas quinta, sexta-feira, principalmente em véspera de feriado, assim, sempre aparece alguma corrida para o aeroporto. Agora Congonhas é quase todo dia. Congonhas sempre aparece, mais que para rodoviária então. Mais que a rodoviária, isso. Porque a rodoviária tem metrô, né? Fica mais fácil, né? As pessoas pegam o metrô e já descem lá dentro também. E tem determinadas regiões que se você receber pedido de viagem, você não vai por ter receio, saber que é problemática ou não. Então, hoje em dia, como eu fico na categoria Black, a região é muito boa, a tarifa é mais, você ganha mais, porém é muito restrito. Então se você se afasta muito de uma região central, não toca mais. Então assim, depois que eu migrei para essa categoria, o que eu pensei? O que eu entendi, né? Eu aprendi que se eu for para muito longe, pode ser uma corrida muito boa, mas se eu for para muito longe, não vai tocar mais. Entendeu? Assim, então assim, e tem lugares, óbvio, que são um pouco mais perigosos, se bem que em São Paulo tá mais difícil dizer que tá perigoso que não tá. Mas tem muitas regiões que eu não vou mais, mas eu já fui. Entendo. Depois você mudou pro Black depois, então. Foi. E foi bom a mudança? Foi. Foi boa. Mas eu fiquei 4 anos no X. Uhum. Peguei a pandemia, eu era X, a pandemia, e vou te contar, eu vejo muitas pessoas falando mal, mas a Uber salvou a nossa pele na pandemia. Mas assim, nessa época eu vi assim muitas reportagens assim de Ubers devolvendo os carros e o pátio das locadoras lotado, assim, graças a Deus eu tinha o carro e salvou a nossa pele. Uhum. E hoje você ainda está pagando financiamento de carro ou não? Graças a Deus eu acabei de pagar minha última mês passado. Ah, você acabou agora, então Agora o carro está quitado, está liberado, você é dona do carro, então. E já vou trocar ele em setembro. Mas e como é que estão as taxas de juros? Você já olhou? Já. Se for um carro que custa aí 100 mil, o que você vai pagar além dos 100 mil? Não, mas na verdade eu tô querendo um carro para entrar também no ramo de executivo. Vou continuar fazendo Uber. Sei. Então, como é que é essa questão de executivo? São corridas mais particulares, assim,
para empresas, né? Para agências de turismo, por exemplo, tá. que você busca, né, a pessoa fecha um transfer, por exemplo, Entendi. ou para convenções, feiras. Aí essas feiras vai lá e contrata motoristas para, né, para buscar os convidados, palestrantes, entendeu? Então assim, aí a gente chama Tem que ser isso um carro diferente. tem que E ser o um que que carro executivo, de preferência eles gostam muito de sedã. Uhum. Curiosidade, esse carro seu, o que você pagou de financiamento e o que ele está valendo hoje? Só para mim ter uma ideia, você sabe ou não? Sei, eu comprei ele em 2019. Não, desculpa. Comprei, ele é 2019. Eu comprei em 2023. Foram 3 anos de financiamento, 2023. 36 parcelas. Sim, não faço mais que 36. Eu pagava 1.500 por mês. Hoje eu paguei 82 na época, hoje ele tá valendo 77. Você pagou 82 mil por ele, somando todas as parcelas, o que você deu de entrada. E hoje ele tá valendo 77 mil. 77 mil. Era R$1.500 por mês que eu pagava de financiamento, Sim, fora seguro, essas coisas. porque o Brasil é o país da taxa de juros lá em cima, né? É o país dos impostos. Você acaba, vamos dizer, na hora que financia, mandando muito dinheiro para o banco. Infelizmente o carro tem, dependendo do financiamento e de quanto você dá de entrada, você paga por 2 carros, né? E dobra o preço, não é? Se a entrada Quanto for menos pequena entrada e o prazo for longo, você está pagando 2 carros para poder ter um carro, não é isso? E você vai ali no Paraguai, você vê aquele mesmo carro é pela menos da metade do preço. Mesmo no Paraguai, No Paraguai. tem carro lá, o mesmo modelo, ano daqui, e o valor muito menor. Muito menor. Não tinha notícia, não sabia dessa questão. Muito não. menor. Eu já pesquisei sobre isso. Mas infelizmente para você trazer. Se fosse fácil, todo mundo faria isso. Mas se fosse comprar lá e teria que pagar vários encargos, vários impostos, e acabaria sendo a mesma coisa do que aqui no Brasil. Mas os carros lá são E me super conta, baratos. compensa abastecer gasolina ou etanol? Eu uso muito ar-condicionado. No começo, tudo no começo você vai aprendendo, né? No começo eu até usava etanol, mas aí eu comecei a fazer umas contas e pelo fato de eu usar muito o ar-condicionado, eu não estava vendo uma diferença muito grande assim do etanol para gasolina. Então eu particularmente só uso gasolina. Você só abastece gasolina. E você deve ter uns postos aí que você sabe aonde o valor é menor, você dá preferência para ele. Sei. Porque faz diferença no fim do mês, né? Faz diferença. Ainda sei os postos também de gasolina adulterada, que já deu problema no meu carro. Ah, tem isso ainda então? Ainda tem essa ainda. Agora, taxista tem o que de vantagem? Ele tem um imposto menor, não é? Na hora de comprar o carro? Nossa, taxista tem muitas vantagens, né? Pode andar na pista expressa aí, não só pode? andar no corredor aqui em São No Paulo. corredor. É um ganho de tempo enorme. Tem alguns lugares privilegiados em aeroportos, Tem. rodoviária também, não é isso? Porque eu não sei, porque a CET para multar o Uber, gente, a gente não pode nem piscar com o olho errado. Em rodoviária, em aeroporto, eles assim ficam muito em cima, principalmente se for Uber. Você já levou multa? Já. Já. E aí o dia vai embora com uma multa, né? Já Ou levei mais. multa e você fica sem saber o que fazer, porque você tá dando seta, tá tudo parado, o passageiro simplesmente entra no seu carro, não espera você estacionar, e aí eu levei multa dizendo que eu estava estacionada em fila dupla. Meu Deus. E não tem jeito de questionar, não. Não.
Então, assim, por exemplo, ali no Mercadão, eu gosto muito de ficar naquela região central ali. Ali no Mercadão, você para, tem sempre a trânsito ali, você para, dá seta, você precisa pegar o passageiro, mas não tem uma área de embarque e desembarque. Eu levei multa dizendo que eu estava estacionado em fila dupla. E não tem como você questionar, tipo, eu estava pegando passageiro, não estava parado. Então a cidade hoje está, vamos dizer, ela não se adaptou muito para os aplicativos, não. Né, para ter esse lugar de desembarcar, embarcar. Alguns lugares, muitos lugares tem. Shopping tem. Todo shopping estruturou. Shopping aí, ó. É tranquilo. Então quando é privado funciona. Quando é shopping público a coisa fica difícil. Todo bem shopping tem a área para desembarcar e embarcar Uber, então. Tem. E você tem filhos? Tenho duas moças. Eu falo duas meninas, que pra gente é sempre filho, sempre criança, né? Mas já deve ser adolescente? Não, mas já tem 28. Olha! É uma engenheira civil. Que beleza! E a outra tem 23 no último ano de biomedicina. Nossa, bom demais. Parabéns. Obrigada. Eu tenho muito Só orgulho. mulheres, então, na sua casa? Muito inteligentes. A de 28 está trabalhando na área dela? Tá. Tá? Já tá trabalhando Moram na área aqui dela. em São Paulo, as Moram. duas? Não, a mais nova, ela quer ficar com a avó dela, né? A Bachan, porque elas são todas japonesas. Ah, então, você é descendente de japonês, não é? Eu sou. E o pai delas também é japonês, então assim, ela tem... A avó dela já tem uma certa idade e ela quer ficar com a avó dela, então ela vai e volta todos os dias de Suzano. Nossa, é longe, não é? 2h30 por dia para ir e 2h30 para voltar. São 5 horas do dia dela no transporte público. Mas ela quer ficar com a avó, porque ela não quer deixar a avó dela sozinha. Ana, mas foi um prazer conhecê-la. O prazer foi todo meu. Falei mais que a boca, né? Viu? Tudo de bom para você. Para o senhor também. O prazer foi todo meu. Encontraremos mais vezes aí, qualquer hora. Tô sempre em São Paulo. Eu tô na torcida. Tudo de bom. Um Tchau. abraço. Tchau.